Depressão, insegurança, carência afetiva e dependência química. Como Marilyn Monroe, atriz já consagrada e considerada uma das mulheres mais bonitas do seu tempo, teve uma morte tão trágica com apenas 36 anos de idade. Muito se fala de sua vida polêmica e também de suas aventuras sexuais, mas neste vídeo irei contextualizar as possíveis consequências para seus traumas emocionais e patologias psiquiátricas. Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, sou o José Eduardo Testai Júnior, psicólogo clínico. Convido você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Assim você será notificado quando novos vídeos forem postados, todas as quartas. E irá me incentivar a fazer mais vídeos que possam te ajudar de alguma forma, seja emocionalmente ou intelectualmente. Me lembro que em uma aula de história, isso foi lá em 2007, do professor Nelson Soares, ele disse assim: leiam a história de Marilyn Monroe. É uma biografia que todo mundo deveria ler, principalmente as garotas. Fiquei com aquilo na cabeça. Até então, para mim, Marilyn era apenas uma loira que fazia filmes usando a sua beleza e nunca tinha sequer assistido um filme dela para tirar essa conclusão. Olha a hipocrisia. Tempos depois, 2009, 2010, tive a oportunidade de comprar esse livro aqui, Marilyn Monroe, um retrato de uma estrela, né? De Maria Magdalene Lessana. E é interessante de ser uma leitura fácil, não é enfadonho, tem 197 páginas e você consegue aí por R$ 5,90 na estante virtual. Se tem mulheres reclamando que é difícil ser mulher em pleno século XXI, imagina ser mulher nas primeiras décadas do século XX. Já parou para pensar? Fica imaginando a hostilidade da sociedade e o quanto esperavam que a mulher fosse submissa ao homem. Até hoje esperam, né? Nesse contexto nasceu Norma Jean Mortensen, que mais tarde viria a se chamar Marilyn Monroe, em 1º de junho de 1926, na badalada cidade de Los Angeles. Filha de Gladys Mortensen, o real pai de Marilyn até hoje permanece desconhecido. A vida familiar de sua mãe era um enredo digno de novelas mexicanas. Marima! Au! Gladys já havia tido 2 filhos do seu primeiro casamento e, como contou Marilyn em sua autobiografia, um dia sua mãe pegou o marido com outra na cama e, após uma briga, uma baita de uma briga, o homem voltou e simplesmente pegou seus filhos e nunca mais deixou Gladys visitá-los, mesmo ela tendo feito várias tentativas. Acontece que quando a pequena Marilyn nasceu, a sua mãe se viu sem dinheiro e totalmente insegura. Olha a insegurança, né, cada vez presente. Para cuidar da criança, a única alternativa encontrada foi entregar a bebê a uma família adotiva, que morava em frente à mãe de Gladys, a avó de Marilyn. Uma família cristã, respeitada, estável, que poderia dar uma vida digna à sua filha e ainda com sua supervisão. Parecia ser melhor do que criar a criança sem dinheiro, um ambiente vulnerável, pensou Gladys, né? Só que não. Com apenas 1 ano e 1 mês de vida, Marilyn presencia talvez o seu primeiro evento traumático. Sua avó invade a casa da família adotiva, berrando o nome da pequena Norma Jean, quebra as vidraças da casa e tenta sufocar a bebê com um travesseiro. Imagina que situação traumática, a sua avó tentando te matar. A polícia foi chamada e a senhora foi levada para o asilo, morrendo dias depois. Provavelmente, Marilyn poderia ter se sentido culpada por aquela situação e não teve, na época, nenhum tipo de apoio psicológico. Aos 7 anos, ela desenvolveu uma afinidade com um cachorro e mais um trauma.
Ao voltar de uma operação de amígdalas, o cachorro começou a latir de alegria ao vê-la. E um vizinho furioso, com os latidos do cão, jogou uma pá e quase o partiu em dois. A morte do cachorro gerou muita tristeza para Marilyn, ao ponto da família adotiva chamar sua mãe para buscá-la. Até hoje, tem gente matando cachorros brutalmente por aí. Infelizmente. Gladys foi chamada pela família adotiva e, como revelou Marilyn tempos depois, esse foi o dia mais feliz da sua vida, pois finalmente ela teria a oportunidade de viver junta com a sua mãe. Com muito custo, Gladys compra uma casa e consegue manter sua filha. Tudo ia bem, até que em menos de um ano o avô de Gladys falece e ela, mesmo sem conhecê-lo, fica bem triste. De acordo com Marilyn, que sequer tinha acabado de completar seus 8 anos, durante a noite, sua mãe do nada começou a perambular pelos cômodos, murmurando orações e entoando versículos bíblicos. Cenas dignas de um filme de terror, ainda mais com uma criança aí que nem sequer tinha completado 8 anos. Gladys piorou e começou a beber e a tomar inúmeros medicamentos. Olha as referências que Marilyn teve durante a infância. A avó tentou matá-la e surtou. Agora ela estava junto com a mãe estava surtando. Será que ela desenvolveu, a partir deste momento, a crença de que em momentos de estresse e tristeza, beber e tomar medicamentos fosse a melhor alternativa? Ou será que ela também tenha se sentido culpada por tudo isso? É um caso a se pensar. A coisa ficou tão feia que Gladys teve que ser internada e Marilyn novamente passa a viver em lares adotivos. Sobre sua mãe, ela disse: era uma mulher que nunca sorria, nunca me abraçava e nem me colocava no colo. Detalhe para a falta de carinho e receptividade por parte dessa mãe. Quando a criança não recebe isso dos pais, ela pode crescer com forte sentimento de rejeição e a forte necessidade de ser aceita, de modo que a carência nunca consegue ser plenamente preenchida. E foi assim. Entre lares adotivos e orfanatos, a então Normandine sofreu alguns abusos sexuais por alguns integrantes das famílias que a adotaram. E quando completou 16 anos, finalmente se casou. A necessidade de ter um lar e sair desse vai e vem de casas e pessoas responsáveis por ela tornou um casamento um alívio. Agora ela teria uma casa realmente sua, um lar realmente seu. Sua beleza já chamava a atenção e ela aproveitou que seu marido foi convocado para a Marinha para trabalhar como modelo fotográfica. Seu carisma e seu perfeccionismo fizeram com que seu trabalho fosse muito bem aceito. Aos 20 anos, Marilyn já havia estampado 33 capas de revistas. Mas, não concordando com o trabalho, sua sogra disse que ser modelo não condizia com a vida de uma mulher casada. Na verdade, naquela época, trabalho nenhum condizia com a vida de uma mulher casada. Resolvendo seguir suas vontades e os seus sonhos, Marilyn resolve se separar. O casamento durou apenas 4 anos. A partir dali, ela conseguiria algumas pequenas participações em filmes e muito provavelmente teve que se submeter a testes do sofá para conseguir os trabalhos. O machismo era enraizado e não era nada fácil para a mulher conseguir algum papel nos filmes. Conforme foi ficando mais famosa, maior era o preconceito e as críticas da imprensa. Tendo atuado como coadjuvante em 4 filmes de baixo orçamento, Marilyn é convidada a apresentar a cerimônia do Oscar de 1951. Uma oportunidade, entanto. Mas as críticas foram imperdoáveis. Declaravam que era um absurdo uma jovem atriz apresentar uma cerimônia do Oscar. Mas Marilyn colocou um elegante vestido preto, foi lá e fez bonito.
Because it is such a highly cooperative enterprise, this award is... Perseguida pelos jornalistas, a imprensa encontrou fotos nuas que ela havia tirado para um calendário em 1949. Pode ser aí o primeiro nudes da história, né? O primeiro nudes vazado da história. A Fox, com medo da carreira dela ser destruída, queria que ela negasse ser a mulher das fotos. Mary não aceitou. A uma jornalista contou a verdade e disse que estava precisando de dinheiro e que aceitou posar nua por $50 e que a mulher do fotógrafo estava presente. E ainda declarou: posei para um calendário. Não quero ser reservada para alguns. Quero ser de todos, do meio de onde venho. Quero que um homem, ao voltar de um longo dia de trabalho, veja essa foto e se sinta suficientemente inspirado para exclamar: uau! As fotos acabaram compradas por Hugh Hefner e estamparam a primeira edição da revista Playboy. Foi um sucesso e Marilyn acabou ficando ainda mais famosa. Não demorou muito e ela se casa novamente, desta vez com o superastro do beisebol, Joey DiMaggio, tipo um Neymar da época. DiMaggio já estava aposentado, tido como o melhor jogador de beisebol da história, e ainda era muito badalado. Seu jeito bruto, mesclado com amorosidade, encantou Marilyn. Só esqueceram de dizer a ela que o homem era mega ciumento, e não demorou muito para ele não aceitar o fato dela ser um símbolo sexual e passá-la a agredi-la fisicamente nas suas crises de ciúme. Seu polegar chegou a ser quebrado em uma das brigas. O ápice foi na classificação promocional para o filme O Pecado Mora ao Lado, com a saia dela sendo levantada pelo respiradouro do metrô, né? Isn't it delicious? Essa cena se tornou clássica. Naquele mesmo dia, ao ser buscada pelo marido, ela foi brutalmente espancada. 2 semanas depois, ela pede o divórcio. Seu segundo casamento dura cerca de 1 ano. Inconformada com o estereótipo de loira burra e de símbolo sexual, Marilyn parte para a briga com a Fox. Ela queria filmes melhores, com um roteiro sério, onde sua atuação fosse mais notável do que a sua beleza física. Até então ela era a loira burra de Hollywood. E apesar dos filmes terem rendido excelente bilheteria, Marilyn continuava ganhando menos que os atores coadjuvantes. E isso tudo por ser mulher. Nessa altura do campeonato, ela praticamente carregava os filmes nas costas. Sua presença nos filmes era o diferencial. As pessoas assistiam o filme por ela. Sem saída, ela resolve revolucionar novamente, desta vez na esfera do ramo cinematográfico, e funda, em 1955, a Marilyn Monroe Productions, MMP. A produtora independente foi fundada para que Marilyn tivesse controle dos próprios filmes, passando a produzi-los por conta própria. Imagina o golpe, né, para os machistas de plantão. O fato desencadeou uma forte ridicularização na imprensa que não se conformava com a ideia de uma mulher fazer seus próprios filmes. Se a moda pegasse, provavelmente acabaria com os testes de sofá. Aqui no Brasil, o Mazzaropi, o eterno Mazzaropi, fez exatamente igual. Fundou sua produtora e começou a ter um controle total dos seus filmes e lucros altíssimos. Vendo que a produtora de Marilyn poderia dar certo, a Fox resolve ceder e acatar suas condições. Assim, ela receberia cerca de $100 mil por filme, algo aí em torno de $1 milhão nos dias atuais, ou 5,5 milhões de reais. Teria direito de escolher os roteiros, produtores, diretores e atores. O contrato era de 7 anos, onde ela era obrigada a fazer 4 filmes. Marilyn estava no seu auge e plenamente no topo. Em março de 56, muda seu nome oficialmente para Marilyn Monroe e logo depois emplaca um casamento com Arthur Miller,
sendo duramente criticada por ele ser um intelectual, um dramaturgo. Não pegava bem uma atriz se casar com um intelectual. Veja que absurdo, né? Ela sofria de endometriose e nesta fase teve vários abortos espontâneos e não conseguia realizar seu sonho de ser mãe. O casamento dura 5 anos. Neste período, Marilyn vive o ápice de sua depressão, insegurança e abusa muito do uso de medicamentos. Por inúmeras vezes disse que herdara os problemas psiquiátricos de sua mãe e avó. Suas crenças estavam completamente disfuncionais e suas referências não dispunham de boas resoluções em momentos de estresse e angústia. Provavelmente ela acreditava que era incapaz de não repetir os destinos de sua mãe e avó. Para ela, passou a ser normal beber, tomar remédios e se sentir rejeitada, inferior. Por isso que a fase da infância é uma das mais importantes, pois nela que muitas das crenças que são mantidas até a fase adulta são formadas. Ela não teve um acolhimento expressivo, não era abraçada pela mãe e provavelmente não foi acolhida pelas famílias que a adotaram. Você que tem filho, abrace seu filho, demonstre amor, acolha a sua criança para que mais tarde ela não venha procurar acolhimento com pessoas que possam levá-la para um mau caminho, né? Inclusive para o mundo das drogas. Muitas pessoas encontram acolhimento nas drogas. A coisa para Marilyn ficou tão feia que ela não conseguia mais atuar. Quando tinha que gravar, constantemente se esquecia das falas e tinha que repetir uma única cena por dezenas de vezes. Enquanto mais quente, melhor, ela chegou a repetir 47 vezes a cena em que falava "It's me, sugar". Durante as filmagens, ela teve um aborto espontâneo que mexeu em muito com seu lado emocional e ela fica arrasada. Foi na cena em que ela tropeça na areia e provavelmente ela teve que repetir essa cena várias vezes. O casamento entra em crise e pouco depois Marilyn e Miller se separam. Era o terceiro casamento dela, fato que nos mostra que ela conseguia romper os laços afetivos quando estes já não eram tão afetivos assim. Por ter se acostumado com o rompimento de vínculos com as famílias que a adotaram, podemos imaginar que para ela romper o casamento era mais ou menos similar. O que pode ter sido bom, em um tempo em que a mulher divorciada era rotulada como pecadora. Muitas não tinham coragem de se separar e mantinham casamentos pela aparência. Até hoje é assim. Isso mostra que nesses momentos Marilyn se valorizava. Nesta época, Marilyn tinha sua própria psicanalista e seu próprio psiquiatra. Cada vez mais instável e dependente de medicamentos, eles resolvem interná-la em uma clínica psiquiátrica. Ela achou que o lugar pudesse fazê-la relaxar, sair da rotina estressante, como se fosse um spa. Mas chegando lá, a clínica era um ambiente frio e cinzento, com funcionários hostis e pacientes trancados em quartos. Não era incomum os pacientes serem contidos com violência. Assistam aí O Bicho de 7 Cabeças. Marilyn ficou horrorizada e chegou a quebrar os vidros com uma cadeira para chamar a atenção dos médicos e enfermeiros. Disse que se fosse para tratá-la como louca, ela também agiria como uma. Imaginam o que deve ter se passado na cabeça dela, tendo o mesmo destino de sua mãe e sua avó, internada como louca. A mulher entrou em pânico. Foram 4 dias de terror que somente terminaram após ela ligar para o seu ex, Joey DiMaggio. Ele embarcou em um avião e a retirou de lá. A necessidade de usar medicamentos nessa época era tanta que logo depois ela teve um caso amoroso com Frank Sinatra. Ele se apaixonou e chegou a cogitar casar-se com ela. Mas seus amigos próximos o alertaram que ela estava tão viciada, que se ela estivesse tão viciada,
provavelmente ela iria morrer pouco tempo depois, e se aquilo acontecesse, o evento o marcaria negativamente pela eternidade. Estiveram certos, né? Estavam certos. Mas o então presidente John Kennedy não pareceu se importar muito com isso, né? O cristão que aparecia ao lado de sua esposa, tão fofinho, e juntamente com seu irmão tiveram um triângulo amoroso com Marilyn. Os dois eram os homens mais poderosos dos Estados Unidos. Acontece que a fragilidade emocional, bem como a necessidade de ser amada e protegida, muitas das vezes faz com que a pessoa se associe a quem proporcione segurança ou a mera sensação desta. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ela se sentia segura com os irmãos Kennedy, além de ser desejada por eles. Ela chegou a cantar Happy Birthday para o presidente Kennedy na festa do Madison Square Garden, em 1962. Estava linda, por sinal. Meses depois, ela seria encontrada morta em seu quarto, nas primeiras horas da manhã do dia 5 de agosto de 1962. Em seu corpo foram encontradas doses mortais de hidrato de coral e pentobarbital, medicamentos usados como soníferos, Boa Noite Cinderela, anestesia e eutanásia. Há muitas teorias da conspiração a respeito de sua morte, inclusive nesse livro aqui tem algumas. Porém, o que se sabe oficialmente, através de documentos do governo, liberados apenas em 2018, é que Marilyn chegou a abortar um filho do seu relacionamento com Robert Kennedy. Com todas essas informações, é possível concluir que possivelmente Marilyn tinha a síndrome de borderline, caracterizada pela instabilidade emocional, impulsividade, medo de ficar sozinha, insegurança, visão deturpada de si dos demais, reações intensas e agressivas. Pode ser manifestada com automutilação, comportamento antissocial e autodestrutivo, solidão, falta de prazer nas atividades, raiva e tristeza. Infelizmente, a borderline parece ser bem comum entre os famosos. O peso da fama, com suas responsabilidades, holofotes e culto à beleza, parece contribuir para a sua manifestação. Uma coisa interessante é que Marilyn, em sua fase final de vida, dispunha de psicanalistas e psiquiatra, o que era bem raro, por sinal. Até hoje é bastante raro. Mas parece que faltou algo mais, talvez algo mais fraternal, acolhedor. A ausência de laços familiares dificultou ainda mais, sem contar com os sentimentos de solidão e rejeição vivenciados durante sua vida. Para piorar, Marilyn pareceu não aceitar, que estava totalmente dependente dos medicamentos, iguais aí os alcoólatras que negam serem viciados. Os tratamentos da época não eram humanizados como hoje. O olhar holístico, a visão do todo acerca do paciente, era algo extremamente comum, praticamente inexistente. Se tratavam meramente dos sintomas, sem observarem ou dar importância à história de vida do paciente e às suas crenças acerca de si e dos outros. Ninguém falava da importância de promover a saúde mental. E os lugares destinados aos tratamentos psiquiátricos eram verdadeiros hospícios que trancafiavam pacientes como bichos e os dopavam com medicamentos fortíssimos. Os mais agitados até levavam choques elétricos na cabeça. Já imaginou você aí tomando sessões e mais sessões de choques elétricos na cabeça por anos a fio? Para Marilyn, um tratamento holístico, humano, com desintoxicação planejada, tendo em vista que ela era dependente dos medicamentos há anos, anos a fio, poderia ter dado mais certo, além de muita terapia ocupacional. E ela provavelmente adoraria uma terapia ocupacional voltada para o teatro. Imagina você aí participando de uma terapia ocupacional com Marilyn Monroe. Eu, por exemplo, sairia correndo daqui de Niterói até os Estados Unidos só para poder fazer
uma terapia ocupacional em teatro com ela. Independente dos problemas de Marilyn e de sua forma de viver, não devemos julgá-la e sim valorizá-la. Ela abriu as portas para que as mulheres pudessem ganhar respeito ao buscarem sua independência financeira e a serem respeitadas profissionalmente. É como se ela fizesse o que achava que era certo, independente dos outros e dos seus julgamentos. Até mudar oficialmente de nome, ela mudou. Atualmente, poucas pessoas teriam essa coragem de mudar oficialmente o próprio nome. Passar por 3 casamentos, então, nem se fala. Hoje temos Fábio Júnior, Roberto Justus, Gretchen, e fica tudo bem. Mas na época, você divorciar era inaceitável. Marilyn também combateu o preconceito racial ao saber que Ella Fitzgerald não conseguia se apresentar nas grandes boates porque não aceitavam os negros. Ela fez com que a cantora fosse aceita por uma boate de renome e fazia questão de ir a cada apresentação. Uma loira famosa marcando presença em um show de uma cantora negra. Imagina só, né? A imprensa e muitos famosos racistas detestaram isso. Marilyn mostra para as mulheres que é possível sim ser humilde e conseguir sucesso. E não somente pela beleza, mas sim pelo talento. Marilyn nunca deixou de estudar teatro e nem de melhorar suas técnicas vocais. Ela estava em constante evolução. Se Marilyn pôde, você também pode. Acredite em você e procure ser cada dia melhor. Não deixe as críticas te abaterem e não ligue para o que as pessoas digam. Faça o que você tem que fazer para realizar os seus sonhos. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário com sua sugestão, com suas críticas, enfim. E se você quiser fazer uma terapia, uma sessão psicológica comigo, de forma online, com preço acessível, envie um e-mail para testaí.psicologia@gmail.com.